Passam-se dias, horas, meses, anos. Amadureçam as ilusões da vida. Prossiga ela sempre dividida entre compensações e desenganos. É com estes versos, extraídos da antologia poética de Vinícius de Moraes, que eu convido todos vocês a conhecerem os 50 livros que eu elegi para ler antes dos meus 50 anos. Salve, salve, garrancheiras e garrancheiros! Sejam bem-vindos! Inscrevam-se neste canal! Aproveitem para dar aquele joinha, porque isso sempre nos ajuda muito. E façam aqui embaixo os seus comentários, porque eu sempre leio a todos e respondo um a um. Neste dia em que gravo este vídeo, eu estou completando 44 anos de vida. E que melhor pedida de que comemorar com vocês! Por isso, quero apresentar estes 50 livros que eu escolhi para ler antes de completar meio século. Bora lá? Em nome da sustentabilidade do acervo da minha biblioteca e também para diversificar os títulos que eu leio. Esta minha TBR, um tanto ousada, convenhamos, ela foi por mim dividida em 50 categorias. E a primeira delas é peça teatral. E eu escolhi ler, antes dos meus 50 anos, a peça Otelo, de William Shakespeare. Esta minha edição saiu pela LPM Pocket, com tradução de Beatriz Viegas Farias, cujo trabalho foi premiado com Açorianos. Da área da sociologia, Domênico De Masi, com o seu O Ócio Criativo, que saiu pela Sextante. Para ele, o ócio pode transformar-se em violência, neurose, vício e preguiça, mas pode também elevar-se para a arte, a criatividade e a liberdade. Da minha coleção de infanto-juvenis, A Casa das Quatro Luas, do escritor gaúcho Josué Guimarães, que publicou pela LPM nesta edição bonitinha. Eu tenho 6 anos para ler Novelário de Donga Novaes, que representa aqui o gênero novela, de Altran Dourado. Mas como eu sou apaixonado pela obra desse nosso grande escritor, não vai demorar para eu conhecer esta história. Como eu leio poucas obras de ficção científica, já passou da hora de eu adentrar este admirável mundo novo de Aldous Huxley. Esta minha edição saiu pela Globo Livros. De autoria negra, Diário de Bitita, da talentosa e consagrada Carolina Maria de Jesus. Este meu exemplar está publicado pelo SESI São Paulo Editora. Para a categoria Representatividade Asiática, Herdeiras do Mar, de Mary Lynn Brecht. A história comovente e desconhecida das mulheres coreanas na Segunda Guerra Mundial ganha vida neste romance épico, profundo e sensível sobre duas irmãs e um amor capaz de atravessar gerações. A publicação saiu no Brasil pela Paralela, que é um selo da Companhia das Letras. Nós Matamos o Cão Tinhoso, do escritor moçambicano Luiz Bernardo Rouana, vem para garantir mais representatividade africana a esta minha lista. Por mais representatividade indígena, também as minhas leituras. Eu quero ler Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do genial Ailton Krenak. Quem ama ler também curte geralmente ler crônicas. Por isso, lerei A Amizade é Também Amor, de Fabrício Carpinejar, nesta edição da Bertrand Brasil. A amizade é também prever o momento de se retirar para voltar com mais força e amor redobrado. Amigo não dá nem para contar nos dedos, pois sempre estará segurando a nossa mão. O amigo não renuncia à amizade, mesmo quando você desistiu. Que romance policial eu devo ler antes dos meus 50 anos? Eu já sei. Morte no Nilo, da grande dama Agatha Christie, nesta edição linda da HarperCollins, com jacket, capa dura e é da coleção
Arco-íris, adivinhe de quem eu recebi dia desses este presentaço? Da Virgínia, do canal Livros da Tuca. Minha querida, muito obrigado. Ela enviou aqui com um bilhetinho que eu quero ler para vocês. Querido Oswaldo, espero que goste tanto deste livro quanto eu. Feliz aniversário. Beijos da Virgínia. Minha amiga, a ti, minha gratidão por edição tão caprichada. E temos aqui até mesmo, olhem só, o pôster do filme. Para eu ler mais literatura contemporânea brasileira, está aí Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bey, que é também autora de O Peso do Pássaro Morto. Esta publicação saiu pela Companhia das Letras. E literatura contemporânea europeia? Eu já sei, será Assim Começa o Mal, do Javier Marias. Este livraço eu recebi de presente da minha querida amiga booktuber, Daisy, do maravilhoso canal Literanálise. Se vocês não conhecem, parem este vídeo e corram lá, se inscrevam e acompanhem aqueles conteúdos maravilhosos. Inclusive a Daisy fez uma resenha muito interessante deste romance. A ti, minha amiga, meu muito obrigado. Entre os latino-americanos que eu tanto gosto de ler, Isabella Allende, com A Ilha Sob o Mar. Este romance saiu numa publicação muito bonita pela Bertrand Brasil. Neste ano de 2022, faz 100 anos que nós perdemos este verdadeiro gênio da nossa literatura brasileira, Lima Barreto, e dele eu quero ler a sua autobiografia, Diário do Hospício, seguido aqui nesta edição da Companhia das Letras pelo Cemitério dos Vivos. Um objetivo de leitura eu tenho para mim, ler mais biografias. E eu escolhi Vida, de Paulo Leminski. Aqui ele nos apresenta 4 biografias, de Cruz e Souza, Bachot, Jesus e Trotsky. Esta edição, belíssima inclusive, saiu pela Companhia das Letras. O clássico O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Eu tenho certeza que vocês já leram, todo mundo conhece. Agora, e no gênero cartas, o que nós poderíamos escolher, ainda mais desse fabuloso autor? Está aqui Cartas do Pequeno Príncipe, nesta edição bonitinha que eu tenho da Itatiaia. É uma edição que eu comprei no sebo já faz bastante tempo e depois de ter lido do autor Voo Noturno, eu quero assim conhecer tudo que ele escreveu. O meu escolhido para o gênero contos foi Sagarana, do magistral João Guimarães Rosa. Eu já li desta coletânea alguns contos, Burrinho Pedrez, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, entre outros, mas eu quero, até os meus 50 anos, ler na totalidade estas histórias. Uma área da nossa literatura, assim às vezes um pouco subjugada, é a produção de memórias. Por isso, eu quero muito ler e conhecer e estudar a obra Memórias do Cárcere, que eu tenho aqui nesta edição, inclusive em capa dura, em volume 1 e em volume 2, do grande Graciliano Ramos. Para encorpar com engenho e arte o rol das minhas leituras em língua estrangeira, mais especificamente em espanhol, Ficciones, de Jorge Luis Borges, nesta edição que foi publicada pela De Bolsillo. Eu adquiri inclusive na Argentina e está aqui entre os preferidos de muitos estudiosos desse grande nome da literatura latino-americana. Clássico de língua inglesa, eu lerei Caninos Brancos, de Jack London, nesta edição da LPM Pocket. Clássico em língua francesa, Germinal, do pai do naturalismo europeu, Émile Zola. Clássico de língua russa, não poderia faltar, Guerra e Paz, de Leon Tolstói. Hype do passado, e que eu ainda não me dei esta chance de conhecer. O Código da Vinci,
de Dan Brown. Um livro hypado, mas dos nossos tempos. Um lugar bem longe daqui, de Delia Owens. Livro de cordel. Cante lá que eu canto cá, de Patativa do Assaré. Filosofia de um trovador nordestino. Saiu pela editora Vozes. Livro abandonado e que eu preciso concluir. Machado, de Silviano Santiago, inclusive vencedor do prêmio Jabuti, e ficcionaliza a vida do bruxo do Cosme Velho. Livro de poemas. Eu lerei os 100 melhores poemas brasileiros do século, nesta organização e seleção do crítico e professor Ítalo Morricone. Saiu pela Objetiva. Vocês gostam de ler livros com fotografias? Eu também gosto. Por isso, eu lerei A Olhos Vistos, uma iconografia de Machado de Assis, publicado pelo Instituto Moreira Salles. Inclusive, eu adquiri este exemplar quando eu visitei o Instituto lá no Rio de Janeiro. Observem aqui que a organização da obra é de Hélio Guimarães e Vladimir Saqueta. E observem também as ilustrações magníficas, as fotografias, a recuperação de documentos deste que é o nosso maior escritor brasileiro de todos os tempos, o nosso queridíssimo Machado de Assis. Para dar graça a esta minha tibiar de meio século de vida, eu precisava de um livro diferentão. E aí veio este Milor, obra gráfica do gênio Milor Fernandes. Esta publicação também é pelo Instituto Moreira Salles. E por que é diferentão? Olhem que maravilhas! Os desenhos, as charges, os textos, o material gráfico deste maravilhoso escritor brasileiro que é assim referendado por Luiz Fernando Veríssimo, Rubem Braga, entre outros. É um livro bonitaço que nos permite brincar, divertir, nos desestressar com a sua leitura. E é por isso que eu quero fazê-la antes de ficar assim um tanto mais velhinho. Todos nós precisamos ler mais mulheres. Por isso, esta categoria, Autoria Feminina, da vencedora do Prêmio Pulitzer, Alice Walker, e o seu já clássico, A Cor Púrpura. Eu sou doido por histórias que se passam em ilhas. Por isso, eu lerei do precursor da nossa ficção científica, nossa no sentido universal, Júlio Verne. Dele, eu lerei O Farol no Fim do Mundo. Encalhado Nacional, livro que está assim há um tempão nas suas estantes. Amor de Capitu, de Fernando Sabino, uma recriação literária e uma leitura fiel do romance de Machado de Assis. Mas olhem que curioso, sem o narrador Dom Casmurro. Esta edição saiu pela Ática. Encalhado Gringo. Vai então este best-seller do New York Times, quarto, de Emma Donehan. No Brasil saiu pela Verus Editora. Dos meus escritores favoritos, até os meus cinquentinhas, eu quero ler estes. O Senhor Embaixador, de Érico Veríssimo. Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. José J. Veiga, de Jogos e Festas. De Gabriel Garcia Marques, do Amor e Outros Demônios. De Machado de Assis, Memorial de Aires. De Raquel de Queiroz, Memorial de Maria Moura. De José Saramago, Claraboia. De Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. De Mário Quintana, Poemas para Ler na Escola. Da grande dama da literatura brasileira, de Lígia Fagundes Telles, Durante aquele Estranho Chá. Da obra de um prêmio Nobel de Literatura. Quem Matou Palomino Moleiro,
de Mário Vargas Llosa. Esta edição, traduzida aqui no Brasil, saiu pela Francisco Alves. Vocês conhecem uma verdadeira joia da nossa literatura, um tanto esquecida? Eu sim! Vila dos Confins, de Mário Palmério, saiu pela Autêntica. A historiadora Mary Del Priore nos diz isso aqui no blurb. Mário Palmério deixa à mostra o som dos duelos, a espessura do medo nos personagens e a cegueira da política num romance absolutamente clássico. Leitor que é leitor, curte assim um bom livro que mistura história e ficção. Por isso, Novembro de 63, do mestre do terror Stephen King, saiu aqui no Brasil pela Suma de Letras, que é um selo da Companhia das Letras. Primeira obra de um escritor brasileiro. Está aqui Água Funda, de Ruth Guimarães. Esta publicação saiu pela editora 34, com prefácio de Antônio Cândido, nada mais, nada menos do que o papa da nossa literatura. Deste gênero que é decisivo na formação de leitores, história em quadrinhos. E eu quero, não vejo a hora, na verdade, de conhecer, de ler, de pegar esta edição em minhas mãos. De Chabuté, Moby Dick, que saiu aqui no nosso país pela maravilhosa editora Pipoque Nanquim. Escritor ou escritora cuja obra eu nunca li. Meus queridos garrancheiros, minhas queridas garrancheiras, eu nunca li nada de Jane Austen, por isso eu escolhi Orgulho e Preconceito. E assim eu concluo esta minha TBR, 50 livros para ler antes dos 50 anos. Me contem aqui nos comentários se vocês pretendem ler alguns destes livros que eu mostrei neste vídeo, se vocês já leram, por qual começar, quais vocês me indicam. E lembrem-se, comprando qualquer produto na Amazon, por meio dos nossos links, vocês não pagam nada mais por isso e ajudam bastante, muito, na manutenção deste canal. Um beijo grande e até a próxima! Tchau!